de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Ele é juiz, Ele é Senhor dos senhores, Ele é homem de dores, Ele é a cabeça da igreja. Ele é mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a porta aberta, a porta fechada. Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte. Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é santo, Ele é o mediador, Ele é o amado mais belo entre milhares, Ele é o carpinteiro e bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a pedra angular, Ele é o Salvador, o servo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai eterno, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Eu Sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o noivo, Ele é o unigênito, Ele é maravilhoso, Ele é Emanuel, Ele é Filho de Deus, Ele é a aurora do dia, Ele é o Amém, Ele é o Rei dos Judeus, Ele é o profeta, Ele é o Redentor, a âncora, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino, e Ele se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E um dia, meus amigos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é. Aleluia. Boa noite, igreja. Seja muito bem-vindo. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá a paz do Senhor para ela aí. Aleluia. Hoje nós estamos aqui reunidos num culto completamente diferente. Quantos vieram aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar? Aleluia. Queridos, hoje nós estamos celebrando o nosso culto de Natal. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. E não sei se você, quando lembra de Natal, você lembra disso. Eu estava compartilhando aqui com o pessoal do louvor que para mim era como se fosse o aniversário de Jesus. Mas nós comemoramos, nós celebramos o nascimento de Jesus. Então nessa noite, se você está aqui, que você use todas as suas forças, sabe, sem reservas, sem medidas, para exaltar o nome daquele que é todo poderoso. Amém? Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Apaga a luz para a gente, por favor, todas. E que você aí, com as suas próprias palavras, você começasse a exaltar o nome do Senhor. O nome daquele que vive, daquele que é santo, daquele que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Nessa noite nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia.
Continue adorando ao Senhor nessa noite. Continue eternizando o nome dEle. Declare palavras de amor a Ele nessa noite. Declare o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. O quão prazeroso é estarmos aqui louvando e exaltando. Nessa noite você venha fazer como se fosse a sua última oportunidade de adorar o nome dEle. Declare de todo o coração, em espírito e em verdade. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te adoramos. Não há outro motivo de estarmos aqui senão pela tua presença. Sinta-se à vontade, esse culto é para ti. Mais do que qualquer outro, Senhor Deus, este é para ti. Jesus, ocupe o centro deste lugar. Seja adorado, engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Nós te amamos, Jesus.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele adoramos nessa noite, Senhor. Te exaltamos nessa noite, Senhor. Seja exaltado, seja adorado, seja louvado, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa, Senhor. Nós amamos te sentir. Nós amamos te sentir, meu Deus. Manifeste-se mais aqui nessa noite. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A minha pergunta aqui nessa noite é: existem pessoas aqui que receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Existem? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você é filho de Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus irmãos. Existem aniversários e mais aniversários, momentos muito especiais da nossa vida. Quando você é convidado para participar de um aniversário de uma pessoa muito importante, como que você se comporta em relação a este convite? Certamente você se prepara, você se organiza, você coloca talvez a melhor roupa que você tem para estar ali naquele ambiente, para poder participar daquela celebração. E ao chegar aí naquele lugar, você se alegra com aquele convidado, você se alegra com aquele aniversariante, não é verdade? Agora pensa bem, quando você é convidado, né, para vir numa festa de aniversário do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Como que deve estar o nosso coração? Como deveria estar o nosso coração? Pulsando de alegria. E sabe, eu estava pensando ali, eu já fui convidado para ministrar em vários casamentos, em várias festas de aniversário. Já fui convidado para ir em muitos. E ao chegar nesses lugares de aniversário, sabe o que acontece? A gente prepara uma palavra, e nessa palavra que vem ao coração da gente, é com o desejo de querer dar um conselho para aquele aniversariante. A gente prepara uma palavra para dar o conselho para o aniversariante, para que ele possa desfrutar de uma vida linda aqui na terra, uma vida cheia das bênçãos, mas de uma vida com Deus. E quando o aniversariante é Jesus Cristo, qual o conselho que a gente vai dar para Jesus aqui nesse altar, nessa noite? Nenhum. Nós não temos conselho para dar para Ele. Nós temos exemplos para extrair dele para as nossas vidas aqui nessa noite. Olhar para Jesus e ver a grandeza do que Ele representa para nós, para toda a humanidade. Se todo mundo tivesse o conhecimento profundo de quem é o Filho de Deus, nessa noite muitos dos nossos irmãos que não estão aqui estariam aqui celebrando a vitória dele, o nascimento de Jesus. Talvez alguns ainda caem nessa ideia de que não se deve celebrar o dia do nascimento de Jesus. Ainda existe essa mentalidade no nosso meio. Eu vou falar um pouco sobre essa questão
do dia 25 de Natal aqui hoje, nessa palavra, eu vou explorar um pouquinho sobre isso. Eu quero trazer sobre essa data do dia 25. Eu sei que muitos têm essa mentalidade. Muitos já conhecem esse contexto, essa realidade. Mas talvez pelo fato de conhecer esse contexto, essa realidade, não celebra o nascimento do Filho de Deus. E isso é um grande perigo. Celebra tudo. Celebra tudo. Celebra o nascimento do seu filho. Celebra o aniversário da sua esposa. Celebra o aniversário da sua sogra. Celebra o aniversário dos seus parentes. Mas no dia que fala assim, não, nós vamos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, a pessoa se tranca todo e ela não tem o prazer e a alegria de se reunir para esse momento de celebração. Meus irmãos, isso é muito sério para a vida de alguém que se diz ser cristão. Mas nós vamos, primeiramente, nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Logo depois, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Nós vamos encerrar esse culto cantando, né? Com muita alegria. Nós já tivemos esse primeiro momento pelo pessoal do louvor. Eu queria parabenizá-los aqui, né? Foram um tempo aí de preparo. Foi tudo muito rápido, mas eles se empenharam, se dedicaram para estar aqui ministrando. E esse culto na capela é muito gostoso, né? Há muito tempo que a gente não tinha experimentado esse momento aqui na Missão e Vida. E como é bom poder ouvir, né, os irmãos em forma de coral, cantando ao Senhor e adorando ao Senhor. No ano que vem, vamos fazer um propósito aqui. No ano que vem, vamos fazer uma cantata de Natal mesmo, uma cantata inteira, um culto todo cantado. Vamos? Vocês topam aí, pessoal do louvor? Ah, que bom. Vamos fazer um culto, uma cantata de Natal ano que vem. Vamos ensaiar bem, treinar. O pessoal da coreografia vai vir, vai preparar juntamente com o pessoal do louvor, com encenação, né? Encenação teatral. Vamos celebrar o Natal assim de maneira diferente. Vamos resgatar esse valor no nosso coração, no coração da igreja, em nome de Jesus. Toma o seu dízimo nas suas mãos, sua oferta. Vamos orar a Deus e vamos consagrar. Pai, nós queremos consagrar nessa noite, Senhor, cada dízimo, cada oferta, cada coração que veio preparado para doar a sua vida ao Senhor. Receba, Senhor, a nossa oferta. Receba, Senhor, cada dízimo com um ato, ó Pai, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Nós dedicamos a Ti, Pai, o nosso coração. Nós dedicamos a Ti, ó Pai, tudo que somos, tudo que temos é do Senhor. Nada nos pertence, nós somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por isso, ó Pai, nos dê sabedoria para cuidar bem, para zelar, para ser bons administradores de tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Assim, ó Deus, nós consagramos ao Senhor a nossa vida. Consagramos a vida de cada família que é representada, de cada irmão e de cada irmã. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique à vontade, irmão. Pode sair do seu lugar e dedique a sua oferta ao Senhor com gratidão no seu coração, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão acompanhar a Priscila para serem ministradas nessa salinha. Deus possa abençoá-las, né? Que as crianças sejam cheias do Espírito Santo, cheias da presença do nosso bom Deus. Amados, eu quero falar nessa noite. Eu quero pensar com você sobre... Obrigado, irmão. As expectativas que haviam ou que talvez ainda haja até nos dias de hoje em relação ao nascimento de Cristo. Expectativas em relação
ao nascimento de Cristo. Como que era naquele tempo? Como que o coração do povo estava ou reagiram em relação ao nascimento de Jesus? E como as pessoas, até nos dias de hoje, talvez, ainda continuam reagindo em relação ao nascimento de Jesus. E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, de 26 a 33. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 1, 21. Só um versículo de Mateus. Mas essa primeira leitura é Lucas capítulo 1, 26 a 33. Amém? A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Agora, Mateus capítulo 1, versículo 21. Enquanto você abre, eu vou ler para ganhar tempo. Aí você pode abrir só para conferir. Mateus 1, 21, e diz assim: e ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra, Senhor, em nosso coração. Muda as nossas vidas, muda as nossas histórias através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para falar conosco aqui nessa noite. Tenha liberdade para tocar no nosso coração, na nossa mente, mudar o nosso entendimento, a nossa compreensão em relação ao Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Nos mostra a grandeza do Senhor, do teu nome e do teu poder. Muito obrigado, Senhor, por este momento. E Espírito Santo, nós não queremos de maneira nenhuma falar nada aqui, sendo que o Senhor não esteja nessa palavra, nesse momento tão precioso do compartilhar da tua palavra, Senhor. Fale conosco, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Podem sentar, queridos. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos observar o surgimento de grandes homens que vão surgir na história. Nós vamos ver os relatos de sacerdotes, sumos sacerdotes, reis, que vão se tornar referência não somente para a geração daquele tempo,
mas para todas as gerações que viriam depois de alguns anos. E na mentalidade dos judeus, eles cresceram com esse nível de referência, de homens que marcaram a história, de homens que fizeram a diferença, homens que estavam em um nível extremamente elevadíssimo, e eles aguardavam talvez alguém com esse poderio, alguém com essa capacidade de liderar, com essa capacidade de fazer. Isaías, por exemplo, 9:7, Isaías diz assim: ele vai ser um dos descendentes do Davi, o seu poder como rei vai se multiplicar de sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Então, quando nós olhamos para os grandes homens do Antigo Testamento, nós perguntamos assim: o que os judeus esperavam? Que tipo de Messias eles aguardavam? Os judeus, naquele tempo, eles esperavam um reinado político, alguém que fosse poderoso, um homem de guerra, um rei forte, que viria para vencer Roma e devolver de novo o poder nas mãos dos judeus. Era esse tipo de mentalidade, era esse tipo de pessoas que os judeus, esse tipo de rei que os judeus aguardavam. Por quê, pastor? Porque naquele tempo os romanos, eles tinham o poder, eles mantinham o poder sobre as províncias do império. E eles exerciam esse poder com ferro e fogo. E para conseguir cada vez mais ter poder, os romanos cobravam impostos das nações a qual eles iam dominando. E quanto mais eles cobravam impostos, mais eles iam adquirindo força e poder. Por isso que a Bíblia vai falar sobre recenseamento. Frequentemente, os romanos faziam recenseamento nas províncias para calcular se de fato havia alguém da população que não estava contribuindo com os impostos. Eles passavam sobre a comunidade e de alguma maneira eles cadastravam cada família para continuar dando os impostos. Os romanos, eles estavam crescendo, conquistando, e eles glorificavam cada conquista que eles tinham. Eles criavam verdadeiros desfiles para expor o seu poder militar e também assim para humilhar os conquistados, e mostrar os seus despojos, mostrar o seu poder de domínio sobre os judeus. Entre os judeus, eles previam que o mundo iria acabar-se e que um rei do fim dos tempos seria enviado por Deus para salvar eles. Mas salvar de quê? Esse Messias, com qual objetivo que esse Messias viria naquele tempo? Esse Messias, ele viria para derrotar os romanos, e ele ia restaurar de novo a glória de Israel e trazer de novo a esperança para o povo de Israel. Era com essa mentalidade que eles estavam, era com esse desejo no coração deles, que eles estavam, de ter um Messias guerreiro. Um homem talvez que venciam as suas guerras, que venciam os seus inimigos, que era um líder, um rei político forte, que dominava as nações. E eles imaginavam que esse menino, esse libertador político, ele viria e ele seria o rei dos judeus, queria elevar o patamar
dos judeus. Jesus veio. Jesus veio. E Jesus não vai nascer em um palácio, em um berço de ouro. Mas a Bíblia vai nos relatar que Jesus vai nascer na cidade de Belém, na Judeia, uma cidade pequena, uma pequena aldeia. Jesus vai nascer ali, sem muitos recursos. Talvez não como aquele menino desejado, que nascesse em um berço de ouro, em um palácio. Um menino diferenciado, um menino que vinha da linha talvez dos grandes reis daquele tempo que dominavam a comunidade. Não, Jesus vai nascer numa pequena cidade, em uma pequena manjedoura. Lá em Lucas 2, 6, 7 diz assim: aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu quero pegar um pouco desse contexto aqui, desse tempo, e trazer um pouco desse contexto para os dias de hoje. Se estivéssemos aguardando a vinda do Messias, se a nossa mensagem hoje fosse anunciada, não somente na igreja, nas mídias, é que esse Messias, esse menino iria nascer para salvar o mundo, qual que seria a mentalidade que talvez estaria diante da nossa sociedade, da nossa comunidade? Possivelmente, a gente esperaria alguém que viria para nos libertar, talvez, do poder político corrupto que nós vivemos. Nós colocamos, às vezes, a nossa esperança em um governo que vai chegar no poder, vai fazer toda a diferença, vai mudar o nosso contexto, vai mudar a nossa realidade, vai mudar o nosso mundo, vai nos fazer prosperar, vamos ter uma condição melhor, vamos viver de maneira melhor. O Brasil é muito rico e, na verdade, com esse governo no poder, nós todos seremos ricos, seremos um país de primeira potência no nosso mundo. E durante muitos e muitos anos, tem se esperado esse governo no nosso país. Há muito tempo, desde quando, os meus 18, 19 anos, que eu voto. E sempre em nosso coração, brota a esperança de um governo que vai chegar no poder e vai fazer a diferença. Mas parece que os anos vão se passando. E já passaram-se mais de 30 anos, 35 anos. E a gente vê as mesmas coisas se repetindo no nosso país. Talvez, se anunciássemos que viria alguém que ia mudar o mundo, alguém que seria um rei que iria governar com justiça, verdade e integridade, muitos poderiam pensar, nos dias de hoje, nesse rei político. E possivelmente, tem muita gente no nosso meio, ou no meio da igreja, que ainda continua com essa mentalidade de querer ter Jesus, ou de querer viver com Jesus, ou de querer servir a Jesus, para Jesus atender alguma demanda, alguma necessidade apenas material dela nesse tempo. Eu quero me achegar a Jesus porque eu preciso de um emprego. Eu quero ir até Jesus porque eu quero ter prosperidade na minha vida. Eu quero ir até Jesus porque eu preciso de mudar a minha vida e sair da pobreza e ir para a riqueza. E talvez essa possa ser a mentalidade que muitos ainda estão no meio da igreja em busca desse tipo de resposta. Mas pensa comigo uma coisa aqui, diante de tudo que eu acabei de falar sobre o contexto e a realidade, as expectativas que havia no coração daquele povo em relação ao nascimento de Jesus. Se Jesus tivesse vindo mesmo,
para ser apenas um governador, um rei político. O nome de Jesus já teria ficado esquecido na história. Jesus teria vindo, ele teria feito a diferença. Ele ia dominar os romanos, ele ia governar com toda a autoridade, de maneira política. Ele ia elevar o nível do povo judeu, não somente para dominar a Roma, mas para dominar o mundo. Mas sabe o que aconteceria? O nome de Jesus ficaria esquecido na história. Assim como tantos outros nomes. Nós podemos relembrar de nomes de outros reis, de outras pessoas que passaram na história, mas hoje, talvez, o nome deles estão apagados nas páginas de alguns livros. Mas o nosso Jesus não. Ele não veio apenas com esse propósito ou com esse objetivo de ser um rei político, de ser um governador político, mas muito mais do que ser um rei político. Jesus veio para ser o Salvador da humanidade. Jesus veio para fazer aquilo que até então nenhum profeta havia feito. Jesus veio para fazer aquilo que nenhum dos sacerdotes ou sumos sacerdotes havia feito. Porque até então, o máximo que eles podiam fazer era oferecer um sacrifício de um cordeiro em prol do pecado do outro. Mas eles faziam aquilo, e no dia seguinte as pessoas continuavam no mesmo estado de homem pecador. As pessoas não mudavam nada. As pessoas viviam naquela rotina de pecado diário. E os sacrifícios de bodes e cordeiros já não era mais suficiente para apagar, deletar o pecado da humanidade. Nenhum deles conseguiram fazer o que Jesus fez. Jesus não veio para entrar no Santo dos Santos e para oferecer um cordeiro em holocausto em prol do pecado do outro. Mas Jesus foi o próprio cordeiro que se ofereceu a si mesmo para ir até o lugar do sacrifício e derramar o seu próprio sangue em prol da humanidade. O que dizer do Natal? O que dizer do dia 25 de Natal? No dia 25, possivelmente, essa data já se tornou uma data comercial, uma data onde os grandes empreendedores, eles aproveitam o máximo para vender. Mas esse 25 de dezembro, onde surgiu essa ideia de Natal? De onde veio isso? Está na Bíblia, pastor. É possível a gente fazer um exame lá na Bíblia, no hebraico ou no original, e extrair alguma coisa em relação a essa data? Foi esse dia mesmo? Não, irmãos. A notícia que eu tenho para te dizer é que o Natal não aconteceu, ou o nascimento de Jesus não aconteceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro era uma festa dos pagãos romanos e eram dedicada ao seu Deus Sol. Dia 25 de dezembro era uma data dedicada ao seu Deus Sol. E aí muitos pegaram essa ideia e disseram que o nascimento de Jesus aconteceu no dia 25 de dezembro. Mas alguns estudiosos afirmam que a data do nascimento de Jesus ocorreu entre os dias 8 de abril do nosso calendário. Ou seja, no dia 8, no mês de Abib, do calendário israelita. Essa é mais ou menos uma previsão da data do nascimento de Jesus. Mas não quer dizer também que essa seja a data exata, a data correta do nascimento de Jesus. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de comemorar o dia de Natal. Eu não estou comemorando no dia 25. Eu estou comemorando hoje é quanto?
Hoje é 19, eu estou comemorando o dia 19. Você já comemorou a data de aniversário de alguém fora do dia dele? Quantos aqui já fizeram isso? Levanta as mãos. Então, para mim não importa o dia. Para mim não importa o dia. Se alguns quiserem comemorar dia 25, pode comemorar, eu estou comemorando hoje. Hoje eu estou comemorando o nascimento do Salvador, do Cristo, do libertador. Não um libertador político do domínio de Roma, mas o Salvador que veio nos libertar da condenação do pecado. Hebreus e Colossenses vai nos mostrar que esse Cristo, ele não poderia ser limitado apenas a um rei, a um governo político. Mas Colossenses, o livro de Colossenses e o livro de Hebreus vai nos relatar, vai nos mostrar sobre um Cristo superior. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo e a supremacia de Cristo. O dicionário nos diz que supremo é o mais alto em classificação ou autoridade, ou o mais alto em grau ou qualidade. Em essência, não há ninguém melhor do que ele. O supremo de algo é o seu máximo. É alguém que está muito acima e não há ninguém que possa se comparar com ele. Jesus, ele é o máximo em poder, glória, autoridade e importância. É por isso que nós adoramos a ele. É por isso que nós nos rendemos diante dele. Nós não adoramos aos anjos, porque ele é superior aos anjos. Nós não adoramos a nenhum outro Deus, a nenhuma outra imagem. Nós não adoramos a Buda, nós não adoramos a Maomé, nós não adoramos a esses tantos outros deuses que foram criados na história, porque Jesus é muito maior do que eles. Ele é o único digno de ser exaltado, o único digno de ser glorificado no meio da igreja. Ele é supremo. Ele é o cumprimento real da velha maneira de fazer as coisas e, portanto, ele é maior do que elas. O Antigo Testamento apenas se apresenta como sombra para a realidade que viria lá no Novo Testamento, que é o próprio Jesus Cristo. Os grandes homens lá do Antigo Testamento foram grandes porque eles profetizavam acerca de alguém que seria maior do que eles. Alguém que viria para fazer toda a diferença, para selar. Alguém que viria para chegar a um momento da cruz e dizer assim: está consumado. Todo o projeto, toda a obra do Pai foi estabelecida e cumprida na terra. Hebreus 8:6 diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Em essência, Jesus é maior do que o sistema do Antigo Testamento. Ele tanto abrange quanto substitui a velha maneira de fazer as coisas. Agora, nós não precisamos de mais ficar oferecendo sacrifícios de cordeiros em altares, em holocaustos. Não, nós não precisamos, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus se entregou em prol de nós. Hebreus explica que Cristo é supremo sobre mais do que apenas papéis ou sistemas. Hebreus 1:3 diz que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Da mesma forma, Colossenses 2:9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essencialmente, o que está querendo dizer aqui é que Jesus, ele é Deus. O Deus que se fez carne e que vai habitar entre nós. Até então,
O Antigo Testamento vai falar sobre as diversas epifanias, os diversos momentos em que alguma imagem ou alguma figura vinha para representar Deus lá no Antigo Testamento. Mas agora a humanidade pode contemplar Deus nascendo em uma manjedoura, no estaleiro, num lugar onde os animais se alimentavam. Irmãos, vocês conseguem imaginar a loucura disso para um judeu? Que jamais imaginaria que esse rei supremo, esse rei poderoso, ia nascer dessa maneira, ia nascer de maneira tão simples. E Lucas ainda faz menção em dizer que não havia lugar para ele nas hospedarias, não havia lugar para Jesus. Isso me faz lembrar nos dias de hoje que talvez em muitos corações onde Jesus gostaria de nascer, esses corações estão trancados para tantas outras coisas e não tem tido lugar para Jesus nascer. Que nessa noite, ao comemorar essa data tão especial do nascimento de Jesus, que o seu coração esteja completamente aberto, totalmente escancarado, para que o Filho de Deus possa de fato nascer dentro de você, para que o Filho de Deus possa herdar o seu coração, herdar a sua vida e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. A supremacia de Cristo nos livros de Hebreus vai afirmar que Jesus é totalmente Deus. Ele não é simplesmente um homem maior do que o resto, mas está verdadeiramente acima de toda a criação. Como somente Deus pode estar. É o único que tem essa capacidade, essa condição de estar acima de tudo e acima de todos. E quando nós entendemos esta verdade, que Jesus, Ele está acima de tudo, e Ele está acima de todos, essa verdade, ela é essencial para a nossa salvação. Ela é essencial para a sua salvação. Deus, Ele é infinito, e portanto nosso pecado contra Ele é uma ofensa infinita. Nós somos pecadores, e desde o início nós pecamos. O Emerson ministrou aqui no domingo passado, e ele falou sobre essa natureza pecaminosa que muitas vezes quer nos dominar, e nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos indignos mesmo de estar diante da presença desse Deus que é santo, desse Deus que é poderoso, desse Deus que está acima de todas as coisas. Nós reconhecemos que Ele é maior que tudo, e nós somos apenas homens, como Paulo diz, homens miseráveis, indignos de adentrar diante da sua presença. Mas Jesus, Ele vai se oferecer em sacrifício para nos dar a liberdade, para nos fazermos ser livres, para nos fazermos ser diferentes. Jesus, Ele é o Ser Supremo, e Ele não é apenas um dos muitos caminhos para se chegar até Deus, como muitos dizem por aí. Todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus chega e se apresenta e diz assim: eu sou o único caminho que leva a Deus. Eu sou o único que pode levar você a se adentrar diante do trono da glória e ter esse encontro com o Deus Todo-Poderoso. Jesus, Ele não se apresenta apenas como um bom professor de moralidade, a quem nós vamos escolher seguir. Ele é antes de tudo, Ele é Deus, está acima de tudo, acima de todos. A supremacia de Jesus nos ensina que Ele não é simplesmente um ser espiritual acima do resto. Paulo nos diz que através dele
todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, isto é, espiritual e físicas, foram criados por meio dele. Todas as coisas veio a existir por causa dele. Hebreus 1:4 ensina que Jesus é superior aos anjos. E essa verdade nos leva a negar qualquer tipo de adoração a anjos. Tem igrejas que adoram a anjos. Tem igreja que se prostra diante de anjos. Mas o único que deve ser digno de ser adorado é Jesus. Ele é muito maior do que anjos, do que qualquer outra coisa criada na face da terra ou nos céus. É por isso que nós precisamos de adorar apenas a Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando nós entendemos a supremacia de Cristo, nós vamos ter uma visão mais precisa de Jesus. Nós vamos compreender mais completamente a profundidade do seu amor por nós. Nós somos mais capazes de receber e responder ao amor de Jesus. Jesus não é igual a Moisés. Jesus não é igual a Abraão. Jesus não é igual a Davi. Jesus não é igual a Jeremias. Jesus não é igual a ninguém descrito no Antigo Testamento que seja tão grande ou tão poderoso assim. Isaías vai relatar um pouco sobre ele. Isaías vai falar quem é Jesus. Mas Jesus, ele é maior. Maior do que todos aqueles que viveram antes dele. Jesus é maior do que todos aqueles que vieram depois dele. Jesus continua sendo grande. Nada pode diminuir o poder e a grandeza de Jesus nas nossas vidas. Por mais que a tecnologia se avance, por mais que a ciência se multiplique, por mais que os homens vão adquirindo grandes conhecimentos ou grandes habilidades para dominar e fazer as coisas, não existe na face da terra ninguém que será maior do que ele. Ninguém que vai ser maior do que Jesus. Ele é maior que toda a criação. Jesus é maior do que todos os seus problemas, do que todas as suas dificuldades que você enfrenta. É por isso que ele é grande. Porque Jesus, ele não veio para tratar apenas de um objetivo material, mas Jesus veio para tratar de coisas espirituais. Jesus não veio para estabelecer um reino passageiro sobre a terra, mas Jesus veio para estabelecer o reino eterno sobre a terra, o reino infinito sobre a terra. Tudo pode passar, tudo vai passar, mas o Senhor, o reino dele é um reino infinito, um reino eterno. Aqueles que vivem debaixo do seu governo, debaixo do seu reinado aqui, vai reinar com ele eternamente nos céus. Aqueles que não se deixam ser dominados pelo seu reino aqui na terra, vai ser afastado completamente dele, da eternidade. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que para ele nascer naquela manjedoura, para ele nascer como homem, ele teve que se esvaziar de toda a sua glória, porque ele é muito grande, ele é muito poderoso. Não teria como esse Deus tão grandioso se fazer carne e habitar em um corpo. Talvez muitos tenham a dificuldade de se explicar, ou a teologia mesmo, ela tem a dificuldade de querer se explicar o porquê. Por qual razão que um Deus tão grande, tão poderoso, como que um Deus grande e poderoso pode caber no corpo de uma criança? A teologia chama isso do esvaziamento de Deus.
Deus teve que se esvaziar de toda a sua glória, para que habitar nesse corpo, para viver como gente, como você vive, mas não somente como gente, mas para viver como Deus, o Deus reencarnado, habitando no meio de nós, fazendo coisas extraordinárias, milagres. O Deus que parou a tempestade, o Deus que curou o leproso, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus que liberta o cativo e oprimido, o Deus que restaura a família, o Deus que cura e que liberta o endemoniado, o Deus que pode todas as coisas. É desse Deus que nós estamos aqui nessa noite comemorando o seu aniversário. E a grande alegria minha de saber que esse Deus, Ele se faz presente no nosso culto, Ele se faz presente aqui nessa noite. De que maneira você poderia honrar esse Deus presente, esse Emanuel, como diz Isaías? Como você poderia dar honra a esse Deus em um culto? Se rendendo completamente, se rendendo em adoração, se humilhando diante da presença dEle, reconhecendo toda a autoridade, todo o senhorio, todo o poder, toda a glória, toda a honra que é dada para Ele. Nós não estamos aqui nessa noite para dar honra para ninguém. Nós não estamos aqui para atribuir glória para pessoas, porque as pessoas são importantes sim, mas nós temos alguém que é muito mais importante do que você aqui nessa noite. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Se existe alguém aqui que veio participar desse culto, e é alguém que se sente assim, mas tão oprimido por tantas coisas na sua vida, oprimido pelo diabo, pelo maligno, que nessa noite você possa ter acesso ao Filho de Deus, a Jesus, e que o seu coração seja um coração de acesso dele, para que a sua vida possa mudar, possa ser transformada completamente. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda é escravo de alguma coisa, que ainda está oprimido por algo, eu queria te dizer que esse Jesus que eu estou apresentando aqui hoje, Ele é o Jesus libertador, o Jesus restaurador. Ele é o Jesus que muda a sua história. Ele é o Jesus que te resgata. Ele é o Jesus que limpa. Ele limpa os seus pulmões. Ele limpa o seu fígado. Ele limpa a sua mente. Ele tira todo tipo de vício que está dentro de você. Ele te liberta. Ele tira todo o peso do mundo, do pecado que está dentro de você. Ele pode te libertar nessa noite. É desse Jesus que eu estou falando. É por isso que eu disse, Ele é grande. Ele é maior que todos os demais que vieram antes e depois dele. E Ele continua sendo grande, Ele continua operando. E nessa noite, esse Jesus que nasceu em uma manjedoura de maneira tão simples, Ele está aqui nesse lugar com o seu poder e com a sua glória, para mudar e transformar a sua vida. E nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais a sua vida será a mesma. Eu queria te convidar a se colocar em pé. Eu queria te convidar a permitir que o seu coração seja um coração acessível ao Filho de Deus. Talvez alguns de vocês que estão aqui sejam pessoas que já não estão mais tendo relacionamento com o Filho de Deus, com Jesus. Mas Ele continua ainda querendo se relacionar com você.
Não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para Jesus nascer. Mas que em nome de Jesus, que essa mesma palavra que não havia lugar para Jesus nascer, que não seja o seu caso, que não seja a sua realidade, que o seu coração, ele seja de fato acessível para o Senhor Jesus. Eu queria convidar a todos, não somente aqueles que não são crentes que estão aqui nessa reunião, não somente aqueles que vieram, que não ainda dedicaram o seu coração para Jesus. Eu queria convidar os crentes aqui hoje a fechar os seus olhos, a orar. E eu encerro essa palavra perguntando: há espaço no seu coração para Jesus nascer nessa noite? Há lugar no seu coração para Jesus nascer nessa noite? Há lugar? Se há lugar no seu coração, diga isso para Ele. Com seus olhos fechados, diga isso para Ele. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele é cheio de amor, de compaixão e de misericórdia. Por mais que você possa se sentir, talvez, o mais indigno pecador, por mais que você possa sentir a pessoa mais impura desse mundo, mas Ele não tem dificuldade com os impuros. Ele não tem dificuldade com os pecadores. Quando Ele tem acesso a esses pecadores, a esses impuros, Ele chega, Ele entra, Ele transforma e Ele muda a vida dessas pessoas. Foi assim com aquela mulher pecadora. Foi assim com aquela prostituta que foi pega em adultério. Foi assim com a samaritana. Foi assim com muitos outros na história que não estão relatados nas páginas das Sagradas Escrituras. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele transforma, Ele muda a história. Não importa se a sua história até hoje foi uma história um pouco apagada na história da humanidade. Não importa se a sua história talvez seja uma história onde muitos olham para ela e diz ainda, olha para você e diz: esse aqui não vai dar em nada, esse aqui não vai chegar a lugar nenhum, esse aqui não vai conquistar nada na vida. Ah, eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele olha para você e Ele diz assim: olha, eu acredito em você, eu acredito em você, eu posso mudar a sua história, eu posso te fazer um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo adolescente. Eu posso construir em você e através de você agora uma nova história nas páginas da sua vida. Não importa se lá atrás você viveu uma vida de derrota e de fracasso. A partir de hoje, Jesus deseja nascer no seu coração, na sua vida, e fazer toda a diferença na sua vida. Você gostaria de deixar Ele entrar? Há lugar para Jesus nascer nessa noite no seu coração? Então, diga para Ele: eu abro sim o meu coração, Senhor. Eu abro, pode nascer, Senhor.
se não havia lugar nas hospedarias naquele tempo, se não havia lugar no coração dos judeus naquele tempo, porque eles esperavam um rei político, não o Salvador. Nós aguardamos o Salvador, o Cristo ressurreto. Nós aguardamos aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que Paulo diz que agora, depois de morrer, ressuscitar, vencer a morte, oferecer o seu sacrifício naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia, e nos declarou a certeza de que um dia, todos aqueles que morreram, vão ressuscitar para uma nova vida com Ele, e todos aqueles que estão nele, e com Ele aqui, e que deram o seu coração para que Ele pudesse nascer, vai reinar com Ele eternamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo o teu nascimento. Obrigado pela tua vida, Senhor. Obrigado pelo esvaziamento. Obrigado pela maneira humilde e simples de nascer ali num lugar assim onde os animais comiam, talvez um lugar sujo, um lugar onde poderia ter algum tipo de bactéria e poderia ter pegado ali no Filho de Deus. Mas o Senhor nasceu naquele lugar tão simples, para nos mostrar que os simples herdarão a vida eterna. O Senhor nasceu num lugar tão simples, para mostrar para os orgulhosos que orgulhosos nenhum vai herdar a vida eterna. Obrigado pela tua humildade, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. O teu amor nos constrange, Deus. O teu amor nos constrange, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos exaltar o teu nome, porque nós estamos alegres. Alegre por essa data, alegre por esse dia. É momento da gente comemorar, é momento da gente celebrar, é momento da gente se alegrar, regozijar-nos contigo. E nós queremos encerrar esse culto dessa noite, celebrando, adorando, cantando, exaltando e glorificando o teu nome, Senhor. Te adoro, Senhor. Grande Rei. Declare: um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E a igreja diz: e o seu nome é, declare, maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se
cantamos. Cantamos, Santo, Santo, Santo é o Senhor. cantamos, Santo, Santo, Santo é o Senhor. mais uma vez cantamos. Ele nasceu e vivo está em nosso meio. Te adoramos, Senhor. Consagramos o nosso ser totalmente a Ti. Adorado, Senhor, Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória ao Rei glória ao Rei Jesus, Santo Rei, Santo. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ó Rei.
Repita comigo. Toda língua confessa. Mais forte. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Que esse nome, que é sobre todo nome, que seja lembrado na sua vida diariamente, dia após dia. Que ele esteja no teu coração, que ele te acompanhe no seu levantar, no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu falar, no seu orar, nos momentos de dificuldades que você possa lembrar dele, mas nos momentos de alegria também, que você possa regozijar-se nele, que você possa se alegrar nele. Ele é o vencedor, ele venceu. E ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma maneira como eu venci, vocês vão vencer. A vitória vai estar sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite como um derrotado, entrou daquelas portas para dentro como derrotado, como um fracassado. Talvez as coisas não estão dando certo para você, as lutas estão grandes, e em muitos momentos tem passado na sua mente o desejo até mesmo de tirar a sua própria vida. Eu quero te dar uma boa notícia. Você veio no lugar onde Ele está, e Ele se apresenta como a vida. Ele diz: eu sou a vida, eu sou a paz, eu sou a alegria que você precisa. Eu posso restaurá-lo, eu posso fazer com que você tenha paz plena no seu coração, alegria completa na sua alma. Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele veio aqui para encontrar com você, Ele veio aqui para te abraçar, Ele veio aqui para te dar a nova oportunidade de viver novos caminhos, de viver nova história, de viver um novo tempo na presença dEle. Então, nessa noite, levanta as suas mãos para o alto e aplauda ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Todo, o Poderoso. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a eterna e santa consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Jesus Cristo, o Salvador, possa entrar na sua casa, possa entrar na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, possa transformar a sua casa, e que você um dia possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Jesus seja o centro de tudo na sua vida. Eu abençoo você, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vá na paz de Cristo.